Olá, pessoal. Boa noite a todos. Estamos no ar? Acho que sim. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Bom, meu nome é Flávia. Olá, pessoal. Cuido da parte aqui de conteúdo do Grupo Setor Elétrico. É um prazer estar aqui novamente com vocês, numa live aqui, numa aula aberta. Hoje eu sou responsável aqui pela parte de conteúdo no Grupo Setor Elétrico, mas respondo diretamente pelo Instituto Setor Elétrico, né? Não sei se todos aqui conhecem o Instituto, mas o Instituto é uma empresa de treinamentos e eventos técnicos aqui do grupo, o Setor Elétrico, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um dos nossos treinamentos, né? Sobre o Open DSS. Antes de passar efetivamente a palavra para o especialista que vai conduzir a aula sobre esse tema aqui com vocês, eu gostaria de dar alguns recados rápidos. Primeiro, dizer que essa é uma aula demonstrativa sobre o OpenDSS e a proposta desse nosso encontro é fornecer algumas informações relevantes sobre história, conceito desse software, que é utilizado amplamente aí em diversos países, especialmente nos Estados Unidos, crescendo muito aqui no Brasil, e ainda entender um pouquinho sobre o seu funcionamento com algumas aplicações na vida real, em especial com a utilização aí com a entrada dos recursos energéticos distribuídos. Então, desde já fica o convite para que vocês aproveitem esse encontro, essa aula, que deve ter mais ou menos 1 hora e 15 de duração. Deixem suas dúvidas nos comentários, que ao final da aula, aí a gente volta para fazer essa moderação junto com o Paulo, ou ele, na medida do possível, vai respondendo aí conforme o decorrer da aula e se surgirem tópicos pertinentes aí ao momento em que ele estiver falando. Tá? Antes da gente começar, eu queria convidar vocês a visitarem o site do Instituto. Para quem ainda não conhece, a gente tem lá vários treinamentos, como eu disse no início, uma série de, enfim, algumas oportunidades para quem quer se especializar em áreas específicas do setor elétrico, notadamente em média e alta tensão, e conhecer aí um pouquinho, se aprofundar aí, dar um up no currículo, tá? Então lá a gente tem treinamento sobre o projeto de subestações, com alguém que vocês conhecem pouco, né, que é o professor Mamed. A gente tem curso também de operação e manutenção de subestações, com o Mardegan, proteção de sistemas elétricos de potência, um curso completo sobre transformadores de potência, né, desde da fábrica até a instalação e operação, e enfim, na subestação, e outros cursos, outros treinamentos com grandes especialistas do setor, né, profissionais que estão aí tem um pé na academia e principalmente também tem um pé ali no mercado, atuando diretamente no setor. Como eu disse, essa nossa aula aqui é uma grande, uma amostra grátis do que deverá ser o curso que o Instituto está oferecendo em parceria com o Paulo Haddad. Ele vai falar um pouquinho melhor sobre o conteúdo do treinamento, mas quem quiser se aprofundar aí nesse tema e ter o OpenDSS no currículo, hoje já deixo aí o aviso de que teremos também uma oportunidade aí muito boa para quem quiser se inscrever ainda hoje, né? Quem estiver na live, logo mais a gente vai divulgar um cupom de desconto especial para participar desse treinamento. Então, fiquem de olho aí nos comentários. Eu ia apresentar o Paulo, mas vou deixar aqui para ele se apresentar. Ele tem uma introdução aí que fala um pouquinho da história dele, que é uma história muito legal. Hoje ele atua diretamente aí no desenvolvimento desse software e tem uma história aí bacana para vocês conhecerem, tá? Então, eu fico aqui nos bastidores e qualquer dúvida, enfim, comentário que vocês tenham sobre a aula, quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o treinamento ou outros treinamentos também, podem ir perguntando aí no chat que a gente está, nos comentários que a gente está aqui à disposição, tá bom? Agora acho que pronto. O Paulo tá no ar, tá na transmissão.
Paulo, passo a palavra para você. Qualquer coisa, estou aqui nos bastidores. Maravilha. Obrigado, Flávia. Boa noite a todos. É sempre um prazer poder estar falando um pouquinho do OpenDCS para vocês. A ideia aqui de hoje, como a Flávia comentou, é falar um pouquinho desse curso que a gente preparou para oferecer pelo Instituto, né, que é Simulação e Análise de Rede de Distribuição, com os recursos energéticos distribuídos, e a gente vai utilizar para isso o OpenDCS. Então, hoje eu preparei uma apresentaçãozinha aqui para vocês. Deixa eu só ligar meu pointer aqui rapidinho. Nosso objetivo aqui, eu vou passar rapidinho um pouquinho da minha experiência com sistemas de potência, tá certo? Porque essa é uma parte importante do curso, entender ali como esses recursos energéticos impactam as nossas redes. Então, falar um pouquinho da minha experiência ali, falar também da minha experiência com o OpenDCS. Acho que esses são os dois pontos importantes para eu poder usar e trazer para vocês aí o melhor que eu posso do ponto de vista de OpenDCS e o tema, tá? Falar um pouquinho do cenário do OpenDCS no mundo e em especial no Brasil. Tá? Hoje o OpenDCS está sendo muito utilizado no Brasil, principalmente. Falar um pouquinho, então, do curso, falar quais são as nossas expectativas, o que nós planejamos para passar para vocês. E a gente começa, então, com a parte da aula, que seria a introdução ao OpenDCS, que eu vou abordar aí os conceitos fundamentais do OpenDCS e divulgar algumas coisas interessantes que a gente já vem fazendo aqui no Brasil, tá bom? Então, esse é o nosso objetivo. Começar um pouquinho aqui com minha formação, experiência OpenDCS. Minha formação e experiência aqui, ela está desde a formação ali voltada a sistemas elétricos de potência, tá? Então, me formei na Escola Politécnica da USP, eu fui o melhor aluno que se formou em 2015, então, assim, eu tenho uma bagagem interessante do ponto de vista de sistemas elétricos de potência, e eu fiz meu mestrado também na Escola Politécnica, tanto o meu TCC quanto o mestrado foi com OpenDCS. Ponto importante para mencionar aqui, em 2015 eu fui para o EPRI, onde hoje eu trabalho aqui nos Estados Unidos como estagiário, porque naquela época foi quando a ANEEL recomendou o uso do OpenDCS para calcular as perdas técnicas regulatórias de todas as distribuidoras de energia elétrica no Brasil. E aí eu estava na graduação, tive uma sorte, vim aqui para o EPRI e comecei a trabalhar então com o OpenDCS. E aí o meu TCC e o meu mestrado foram com o OpenDCS. Experiência, hoje eu trabalho aqui no EPRI, que é a empresa, o Instituto de Sistemas de Potência aqui nos Estados Unidos, é a empresa que tem o OpenDCS, tá? E eu venho trabalhando bastante com Hosting Capacity, que basicamente é verificar o quanto a rede elétrica ela consegue acomodar esses recursos energéticos distribuídos. Então, o ponto de vista aqui é olhar na rede. Essa rede hoje que nós temos, ela consegue ou não acomodar? E se não, o que eu preciso fazer para mitigar os problemas causados pelos recursos energéticos distribuídos? E eu também tenho bastante foco aí na modelagem de recursos energéticos distribuídos, tanto no OpenDCS como em uma outra ferramenta pública que o EPRI tem, que é chamado OpenDR, tá? Que seria basicamente a modelagem matemática de inversores de acordo com a norma do I3E. E no ensino, acho que uma coisa importante que eu gosto de mencionar, né? Eu vou dar aula para vocês, então, além dessa bagagem técnica, eu também tenho uma bagagem no ensino, tá? Eu hoje ajudo um dos professores na Universidade de Pittsburgh, aqui nos Estados Unidos, em um dos cursos avançados que ele tem de sistemas elétricos de potência. Eu sou um dos professores do MBA Distribuição da USP, e eu também tenho cursos de OpenDCS pela USP. Então, eu já tenho uma experiência aí de dar aula sobre o OpenDCS, basicamente, para uns 4 anos. E eu venho dando aula faz uns 17 anos já, tô ficando velho. E com o OpenDCS, né, eu trabalho aqui no EPRI, eu tenho quase 10 anos de experiência, eu comecei em 2015, quando eu estava na minha graduação. E eu criei um canal no YouTube naquela época, né, estava começando ali o YouTube, sobre o OpenDCS para ajudar o pessoal a começar com o OpenDCS. Hoje é o maior canal que você tem sobre o software no mundo, tá? Dei bastante palestra, instrutor em workshops, treinamentos sobre OpenDCS. Então, aqui só para passar para vocês um pouquinho dessa experiência. E hoje eu sou o líder de treinamentos do OpenDCS aqui no EPRI. Então, daqui 2 dias eu vou numa universidade, a gente vai dar treinamento de OpenDCS. Eu sou um dos desenvolvedores também da ferramenta. E eu participei de um desenvolvimento de uma ferramenta da empresa Synapse que faz o cálculo das perdas técnicas regulatórias de acordo com a ANEEL, tá? Então, só para dar essa visão para vocês, quem não me conhece pode me procurar no LinkedIn, eu sempre coloco coisas lá sobre o OpenDCS, e aqui é uma foto que eu gosto bastante, eu fui ano passado lá no Maranhão, tinha uma conferência, a gente deu um curso lá de 3 horas no OpenDCS e foi bem legal.
o pessoal gostou bastante e foi lá um pouco de hands-on e mostrar o que a gente pode fazer com o OpenDSS. Mas falando agora do que a gente tem para hoje para vocês, começar com o cenário do OpenDSS no mundo e no Brasil. Em 2020, o OpenDSS alcançou a marca de 100 mil downloads. Para um software de distribuição de energia, isso é um número bem expressivo, assim, tá? É bem interessante ver o quanto o OpenDSS está sendo adotado no mundo. Mas o que eu quero focar é que o Brasil é o segundo colocado, quando você olha naquela época, em 2020, tá? Ainda é o segundo, mas já vou comentar um pouco mais sobre isso. Hoje o OpenDSS está quase dobrando aqueles 100 mil downloads em 4 anos. 5 anos ele vai dobrar, vai fazer 200 mil aqui downloads com certeza. Então é uma ferramenta que hoje está sendo utilizada muito nos Estados Unidos e o Brasil não perde muito, tá? Se eu olho agora no cenário brasileiro, tem aqui os 3 países com maior número de downloads, Estados Unidos, Brasil e China, e aqui a gente tem o download acumulado, tá certo? Então você percebe que o Brasil ele não tinha muito download até 2014, aqui em agosto, onde a ANEEL ela disse o seguinte, ó, a gente vai mudar a forma que a gente calcula as perdas técnicas regulatórias das distribuidoras, a gente vai usar fluxo de potência, e a ferramenta que nós vamos usar para fazer isso vai ser o OpenDSS. Você pode procurar essa nota técnica, lá ela menciona o OpenDSS, e aí, bum, o OpenDSS começa a crescer. O download no Brasil começa a crescer. E hoje, se você, por exemplo, olha uma janela de um ano para trás, assim, o número de downloads que foi realizado, por exemplo, hoje é agosto, né? Ou junho, sei lá, julho, e volta um ano, o Brasil tem mais downloads do que os Estados Unidos. Então, a nossa taxa de downloads é um pouquinho maior do que dos Estados Unidos, algo que vem acontecendo faz pelo menos uns 2, 3 anos, tá? Então, o Brasil está competindo em número de downloads agora recentemente. Então, você percebe que hoje a gente tem muito mais download que é segundo colocado que a China, que está caindo bastante aqui a taxa de downloads dele. Então, o Brasil hoje é realmente um dos países aí que usa a ferramenta de forma bem interessante. Agora, antes de eu falar onde o Brasil usa essa ferramenta, eu queria falar um pouquinho das razões que fez a ANEEL adotar o OpenDSS, porque tudo mudou quando a ANEEL disse, eu vou usar o OpenDSS para calcular as perdas regulatórias. Até então, o OpenDSS não era conhecido no Brasil. E daquele momento em diante, né, tudo mudou. Então, primeiro, um dos pontos foi que a empresa que é responsável pelo software é a empresa que eu trabalho, Electric Power Research Institute, que é uma empresa renomada mundialmente, tá? Então, ela dá essa certeza que é um software, né, que vai estar por aí, não vai sumir, não vai acontecer nada de errado com o software. Outra coisa muito importante, o software ele é aberto e livre. Aberto porque você consegue olhar o código-fonte e ver o que está acontecendo dentro dele. E livre, que você pode usar em qualquer aplicação sem pagar nada. Então, você pode pegar o OpenDSS, colocar dentro de um produto seu, da sua empresa, e vender e não tem nenhum problema. Então, isso é um ponto bem importante aqui de mencionar, tá? Perpétuo, que basicamente ele não vai sumir, né? De novo, acho que volta a essa questão de ser de uma empresa renomada, e a gente usa aqui o OpenDSS para auxiliar nas nossas pesquisas, a gente está melhorando o OpenDSS, então eu aqui dentro não vejo ele sumindo mesmo, tá? Outro ponto importante, performance. A forma que o OpenDSS faz as suas simulações é de uma forma interessante que você pode comparar aí com vários softwares que você pode encontrar comercialmente. É difícil bater a performance do OpenDSS. Ele é muito rápido quando faz a simulação, e isso que eles precisavam ali no método que eles utilizam para calcular as perdas técnicas. E é estável. Estável aqui, quando ele fala estável, ele basicamente está dizendo que o OpenDSS ele vai conseguir convergir o fluxo de potência na maioria dos casos, tá? Isso aí é o ponto de vista de convergência, que eu consigo ter uma solução quando eu faço a minha simulação. E o outro ponto que recursos energéticos distribuídos era algo que esse vídeo foi feito provavelmente em 2020, quando o OpenDSS conseguiu 100 mil downloads, eu fiz esse vídeo e eu tive lá o Luiz Capelli da ANEEL para ter um depoimento para mim. Ele estava já pensando em adicionar recursos energéticos distribuídos dentro da metodologia da ANEEL. E é hoje que a gente está falando nesse curso vai ser sobre recursos energéticos distribuídos. Então, é um tópico que em 2020 eles já pensaram e eles já estão tentando colocar isso. Tá? Teve uma nota técnica que a ANEEL lançou ano passado para pedir sugestões ali de como que deveria ser feita algumas das mudanças na metodologia, e um dos tópicos era recursos energéticos distribuídos. Tá? Se vocês procurarem aí essa nota, aí você vai ver que depois qualquer coisa vocês podem entrar em contato, mas eu compartilhei também ali uma resposta com a ANEEL junto com a Universidade Federal de Uberlândia, tá? Vocês podem talvez procurar e achar isso online. E aqui eu tenho
um QR Code que leva ao vídeo que eu fiz, e lá você tem o Luiz Capelli da ANEEL comentando esses pontos, tá bom? Então, aqui é um marco muito importante. Essas são as razões que a ANEEL escolheu o OpenDCS. E a partir daí a gente consegue perceber onde o OpenDCS está sendo utilizado. A gente vê em concessionárias de energia elétrica. Uma para fazer cálculo de perdas técnicas, tá? Quem faz o cálculo da perda técnica mesmo é a ANEEL em si. Você manda os dados, a distribuidora manda os dados e para a ANEEL, e a ANEEL faz esse processo. No entanto, você vê muitas distribuidoras tentando fazer esse cálculo também dentro de casa, tá? Para poder então ali verificar se está simulando, se vai ter benefício ou não no ponto de vista de fazer todos os alimentadores rodar, verificar se tem problema no banco, na base de dados. Então, eles estão trabalhando com o OpenDCS desse ponto de vista. E você também vê outras aplicações. Eu tenho amigos que estão fazendo reconfiguração, você vê amigos fazendo cálculo de DEC e FEC, entre outros, tá? Então, você vê o OpenDCS dentro das distribuidoras. Até que no próprio Estados Unidos, você vê algumas distribuidoras começando a usar ainda mais o OpenDCS nas suas tarefas, tá? E um dos motivos que as distribuidoras estão utilizando o OpenDCS, e isso acho que faz muito sentido aqui para a gente, uma das razões é que os estudantes que estão saindo da universidade já saem sabendo o OpenDCS. Eles não vão saber outros, em geral, não vão saber outros softwares, tá? Eu poderia listar alguns aqui para vocês. Eles não vão saber. Mas o OpenDCS, por ser livre, aberto, dentro ali da universidade, que é o próximo ponto, já dá, então, uma experiência para o aluno, um contato com o aluno para poder usar o OpenDCS, tá? Então, o curso vai te dar essa capacidade de saber usar o OpenDCS, ter um certificado, que acho que isso é interessante, vai te ajudar, talvez, ali quando a concessionária for, né, fazer a aquisição ali de recursos humanos e tal. Então, você vê isso acontecendo aqui nos Estados Unidos, tá bom? Então, uma das razões o pessoal já sabe usar o OpenDCS. Segundo ponto, e aí volta na universidade. Onde o aluno aprende a usar o OpenDCS? Em geral, na universidade. Ou ele está fazendo o TCC dele, mestrado ou doutorado, tá? Ou por algum motivo ali o professor colocou na matéria. Você já está vendo o OpenDCS sendo colocado em matérias de graduação, matérias de mestrado. Você vai fazer aquele curso de sistema de potência e vai estar o OpenDCS lá dentro, tá? Então, é uma forma que as universidades estão colocando o OpenDCS não só para pesquisa, mas também para poder ali educar a próxima geração de engenheiros. E eu acho que isso é um ponto bem interessante. Quando eu comecei em 2015, o que a gente sabia de OpenDCS era muito limitado, tá? E o que eu tinha de curso em sistema de potência era resolver fluxo de potência, talvez em um circuitinho de 3 barras. Aí você vai para o OpenDCS, você está com uma redistribuição que tem 1.000 barras, 8.000 barras, etc. Então você sai de uma coisa tão limitada, tá certo? Para uma coisa tão ampla, e isso só porque você está começando a usar a ferramenta. E na minha situação, quando eu comecei a usar o OpenDCS, essa transição foi muito difícil, porque não tinha como aprender muito sobre o OpenDCS, tudo era em inglês na época, eu não sabia muito bem, e aí tive a dificuldade de ter que usar um software que é com linguagem de programação, que vocês vão ver já. E hoje não, acho que já tem muito recurso hoje, tá? Tem o YouTube, tem mais documentação, etc., que auxilia nessa transição aí para vocês começarem a usar o OpenDCS de forma mais rápida, tá? Então, eu tenho experiência em estar participando de bancas de TCC. O que o pessoal faz no TCC deles é muito melhor do que eu fiz no meu mestrado. Por quê? Porque já está aí difundido bastante. E aí o curso vem aqui para trazer um pouco mais específico, tá certo? A gente vai organizar bem as ideias e trazer para vocês os modelos de recursos de energia distribuídos, como ele impacta a rede. Então vai ser algo bem específico para vocês e com certeza vai ajudar aí nessa formação dos engenheiros. E aí depois você vê empresas de consultoria usando o OpenDCS, dado que ele é livre e aberto, né? Você pode integrar ele em suas ferramentas para utilizar. Então você vê várias empresas de consultoria integrando o OpenDCS para fazer ali as suas soluções. E por fim, eu não coloquei aqui, mas é o slide anterior, até o governo brasileiro, né? A ANEEL está usando o OpenDCS para fazer o cálculo das perdas técnicas, tá? Então, aqui de novo o vídeo que vocês podem assistir, vai estar lá falando um pouquinho mais sobre esses pontos. Agora, o curso, o que a gente o que a gente preparou aqui para vocês, né? Primeiro eu vou falar quais são os objetivos do curso. Primeiro eu preciso sempre entender qual que é a linguagem de programação do OpenDCS. Então a gente vai ter que passar por isso, como que a gente se comunica com o OpenDCS para fazer a modelagem e a simulação. E a gente vai focar aqui em 2 modos de simulação. O modo estático, que basicamente eu tiro uma foto do meu circuito,
no momento específico e vejo qual que é a carga, né, quantas casinhas estão consumindo naquele instante específico, e naquela situação eu vou fazer o fluxo de potência, para saber qual que é a tensão, qual que é a corrente, qual que é a potência, tá? E, então esse é o estático. A gente também vai fazer umas simulações temporais, que é basicamente, ao longo do dia, se eu fizer a simulação cada hora, como que varia o impacto ali na minha rede, com alteração tanto da carga, né, quanto da geração. Pode ser uma geração solar, pode ter uma bateria na rede, né? Esse comportamento ao longo do tempo, a gente consegue então verificar qual que é o impacto na rede. E aí, por fim, a gente tem, não, por fim, né, terceiro ponto, modelar os diferentes elementos dos recursos energéticos distribuídos no OpenDSS. Então, a gente vai entender a modelagem do sistema fotovoltaico, tá? A gente vai entender a modelagem do storage, a gente vai entender a modelagem do gerador e como a gente consegue usar isso para poder simular e analisar e interpretar os resultados associados ao impacto desses recursos, né? A gente coloca o recurso, ele então impacta a minha rede. Como que impacta? A gente vai verificar impactos na tensão, a gente vai ver impacto nas correntes da minha rede, a gente vai falar de fluxo reverso, a gente vai falar de desvio, né, desequilíbrio de tensão, coisas nesse sentido. E, por fim, aqui acho que a ideia importante é passar para vocês uma habilidade prática, porque a aula é sempre muito demonstrativa, tá certo? Simulações de sistemas elétricos de potência com OpenDSS. Então, acho que esses são os objetivos que eu consegui listar aqui para vocês nesse curso. Os benefícios do curso é um conteúdo bem detalhado e estruturado, tá? A gente vai focar em recursos energéticos distribuídos e qual é o impacto deles na rede. Então, a gente vai focar nessa linha, tá? Vocês vão ter acesso às gravações por um período de 1 ano, depois que termina o curso. Se eu estiver falando alguma besteira, depois vocês me corrigem, tá? Vai ter um material de apoio que eu vou disponibilizar para vocês, as apresentações, os códigos, etc. Vai ter acesso aí a um grupo no WhatsApp para a gente poder tirar dúvidas e vocês fazerem networking, que é sempre muito interessante, tá certo? E aí vai ter a certificação do curso feita aí pelo Instituto, tá? Então, esses são os benefícios que temos nesse curso. O curso ele é um curso de 21 horas, tá? Ele vai acontecer nas terças e nas quintas, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, basicamente um mês a gente termina o curso, tá? Vai ser bem rápido do ponto de vista de um mês só. A gente vai falar 4 tópicos: introdução ao OpenDSS, simulação estática, temporal, e falar dos recursos energéticos distribuídos e focar ali nos seus impactos, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, na introdução ao OpenDSS, a gente vai apresentar ali rapidinho, fazer o download, a instalação do software. A gente vai falar de conceitos fundamentais da modelagem no OpenDSS, o que é uma barra, o que é um PC, o que é um PD, como que a gente conecta essas coisas, quais são os conceitos importantes que a gente precisa sempre lembrar quando a gente estiver trabalhando com o OpenDSS. Aí a gente vai para um ponto bem importante, que é entender a linguagem de programação do OpenDSS. Qual que é qual é a forma que eu uso para comunicar com o OpenDSS? Quando eu vou fazer a modelagem dos elementos, ou quando eu vou fazer a simulação do meu estudo, tá? Então a gente vai entender como que a gente se comunica com o OpenDSS. A gente vai estar usando a versão do Windows, tá certo? E a gente vai depois discutir formas de a gente organizar os nossos modelos de forma interessante para ficar mais fácil para a gente trabalhar com o OpenDSS, tá? Isso aqui é algo que muita gente ainda não consegue pegar, eu acho que mostrando aqui no curso vai ajudar bastante aí o pessoal que talvez já utiliza o OpenDSS, tá? Então isso aqui é mais a introdução, deixa eu ver se nenhuma pergunta por enquanto. Então, eu recebi uma pergunta aqui, é um software análogo ao AnaRede? Então vamos lá, a diferença do AnaRede, eu trabalhei um pouquinho com ele em 2017, tá? O AnaRede é um software que é utilizado na transmissão, tá? O OpenDSS foca na distribuição, também pode ser utilizado na transmissão. O AnaRede em si, ele trabalha com sequência positiva, tá? Da sua rede. A representação é o equivalente monofásico da rede, tá certo? Porque na transmissão tudo é meio balanceado, né? A gente não precisa se preocupar tanto com questões que na distribuição faz diferença. Na transmissão, você não vai ter um ramo do seu circuito saindo monofásico. Na transmissão, você não alimenta uma casa monofásica. Então, a distribuição de energia ela é muito mais complexa desse ponto de vista. E o OpenDSS, então, é uma ferramenta, isso eu vou falar já na introdução, daqui a pouquinho, quando eu começar a falar da introdução ao OpenDSS,
ele modela, então, as redes de forma trifásica, tá? Tendo ali cargas monofásicas, pode ser sua casinha, né? De forma a considerar, então, todo o impacto que a gente só consegue ver quando a modelagem é trifásica, não quando a modelagem é só monofásica, né? Quando você usa as componentes simétricas. Então, essa é uma grande diferença. O OneRede, ele também tem uma interface ali, que você pode colocar os modelinhos. O OpenDSS, o padrãozão, é tudo linha de código, tá? Tem o OpenDSS-G, que tem a versão gráfica, tá? Mas a gente não vai falar dele nesse curso, tá? Mas a diferença é essa. O OpenDSS, ele tá mais ali para distribuição, mesmo considerando transmissão, por conta disso vai ter capacidades que o OneRede não vai ter. O OneRede não consegue modelar um transformador da Enel, que é um estrela delta aberta, ou delta aberta estrela, sei lá. Não consegue, o OpenDSS consegue modelar esses caras, tá? Tudo bem? Maravilha. Deixa eu ver, fazer isso. Então vamos lá, acho que o William perguntou sobre estudos de produção e seletividade. O OpenDSS sim tem essas capacidades, ele tem elementos de proteção, tem ali os relés, ele tem fusível, tem o religador, que é o recloser em inglês. Você consegue fazer estudos de proteção e de sensibilidade, tá certo? Esse curso a gente não vai abordar isso, a gente vai ficar só na tensão e na corrente, tá? A gente não vai falar de proteção, mas sim, o OpenDSS ele é capaz de fazer essas análises sim, tá? Maravilha, vamos seguindo. A segunda parte é a simulação estática, aquela história que eu pego o meu circuito, tiro uma foto dele e faço ali a simulação para ver o que a gente tem. Então, aqui eu estou mostrando o perfil de tensão, que seria a tensão ao longo da distância, aqui tem um plot do meu circuito, tá? Qual que é o fluxo que passa. A gente vai aqui, então, já começar a integrar o recurso energético distribuído de forma simples, para já começar a ficar verificando qual que é o impacto, tá certo? Aqui eu não vou entrar muito em detalhe na modelagem, vou pegar um gerador simples e vou ficar, ó, se eu coloco um cara aqui gerando, olha só o que muda nesse perfil de tensão, coisa nesse sentido. Uma coisa que a gente vai fazer também, vai ter uma lista de exercícios que o objetivo é eu ir fazendo com vocês, tá? Então, eu vou disponibilizar essa lista para quem quiser ir fazendo durante o curso, mas eu vou, durante a aula, ir fazendo com vocês, porque eu acho que é uma forma bem legal e estruturada de eu ir abordando os pontos que eu acho que são importantes quando a gente fala de simulação estática, por exemplo, tá? Então, aqui a ideia é, tira uma foto, analisa o circuito e veja o que está acontecendo. A distribuidora, vamos imaginar, 20 anos atrás, sem geração distribuída, tá? 10 anos atrás, talvez 20, né? 20 anos atrás, sem geração distribuída, o que a distribuidora fazia para planejar ali a sua rede? Ela tirava uma foto da rede, talvez algumas horas ou numa hora específica, que é a chamada hora de ponta, onde o consumo é o maior consumo daquele meu alimentador. Em geral, para alimentador residencial, que alimenta residências, é por volta das 6, 7 da noite, onde todo mundo chega e vai tomar banho, e a energia elétrica que você usa para tomar banho. Então, o que o pessoal da distribuidora fazia? Ó, eu vou tirar foto naquele momento, tá? Que a gente chama a carga máxima ali do meu alimentador, demanda máxima, e naquela situação eu vou fazer a simulação. Se eu tiver, por exemplo, problemas de tensão, que nesse caso, né, muita carga, e aí depois no curso a gente vai entrar em detalhes, falar o que acontece, mas você tem subtensão, a sua tensão fica muito baixa. Então a distribuidora tinha como solução ou colocar um regulador de tensão, ou colocar um capacitor. Você liga o capacitor nesse momento para trazer a tensão de volta para os níveis aceitáveis, tá? Então são coisas que a gente vai explorar e verificar durante o curso. Uma outra coisa que a distribuidora também faz quando faz essa simulação, ela verifica se algum dos seus condutores da rede está com corrente acima da corrente que é possível, né? A corrente nominal desses equipamentos. E aí, se tiver, por exemplo, condutores com corrente maior do que ele pode, você é obrigado, então, a recondutorar aquele alimentador e fazer alguma coisa que pode ser um pouquinho mais avançada, talvez pegar um pedaço da carga e jogar para outro alimentador, coisa nesse sentido. Então, você vê que é bem importante esse tipo de simulação, tá? Agora, quando você começa a integrar recurso energético distribuído, e aí o problema acontece que, vamos imaginar um cenário que você está num alimentador residencial, vamos imaginar que o chuveiro ainda é o carro-chefe, talvez você vai ver em algumas regiões o ar-condicionado sendo carro-chefe, aí talvez o meio-dia que seja a hora de ponta, mas vamos imaginar, caso padrão, alimentador residencial, hora de ponta, 7 da noite. E aí você vem e coloca energia solar naquele alimentador.
O alimentador com energia solar, ele vai a energia solar, né, os recursos energéticos distribuídos de energia solar vão produzir ali por volta do meio-dia, né, sua potência máxima. Só que por volta do meio-dia, as suas casinhas não estão consumindo potência. E para onde vai essa potência? E aí que é o problema, porque essa potência não tem para onde ir. Essa potência, então, precisa voltar para a transmissão. E aí começa a ter os impactos que a gente precisa analisar, ver até que tamanho voltar a potência não tem problema. Até que tamanho a gente consegue acomodar, né? Então você começa a ter problemas de muita geração e pouca carga. Só que você ainda tem o problema de muita carga e nenhuma geração para te ajudar. Isso acontece porque o sol não vai, né? Você não tem sol 7 da noite. Então agora, antes que a distribuidora no alimentador residencial ele tinha problema só de tensão baixa, agora ele pode ter problema de tensão baixa e de tensão máxima, tensão muito alta. E aí agora a gente precisa de uma simulação que consiga trazer para a gente esse entendimento. E aí, em geral, o pessoal usa o que chama essas simulações temporais, que tenta trazer tanto a variação da geração, a variação da carga ao longo do tempo, para eu verificar, pô, perto do meio-dia, talvez eu tenha sobretensão ou não, se eu tiver aqui, o que eu preciso fazer perto do meio-dia para conseguir me ajudar? Você pode ter, perto 7 da noite, você vai ter problema de subtensão, o que eu posso fazer? Será que uma bateria seria uma solução? O que eu faço aqui, né? Então a gente vai explorar bastante nessa simulação temporal o que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer do ponto de vista técnico para ajudar aí nossa rede, tá? E aí, de novo, lembrando, vai ter isso aqui, a questão de lista de exercícios que a gente vai caminhar junto para garantir aí que a gente está abordando todos os pontos que eu acho que são importantes para a gente poder entender bem esse tipo de simulação. Beleza? Maravilha. Deixa eu ver. Tem uma pergunta ainda. E aí a gente vai para os recursos energéticos distribuídos e a gente vai falar do modelo que nós temos no OpenDCS, o modelo matemático. Como que o sistema fotovoltaico ele é modelado no OpenDCS? Como que a gente tem o storage? Como que a gente tem o gerador? Como que a gente utiliza eles para esses dois tipos de simulação, a foto e ao longo do tempo, tá? A gente vai falar de as funções inteligentes dos nossos inversores. Função Voltivar, função Voltwatt, que tem norma brasileira, tem na norma 3E também. A gente vai dar exemplos ali de como calcular a capacidade máxima de um ponto da nossa rede, qual que é esse processo. A gente vai verificar o impacto aqui na tensão, o impacto nas correntes, impacto no fluxo reverso. Na verdade, quando a gente tem fluxo reverso, né? Então a gente vai abordar bastante esses modelos e começar a aplicar ali na rede, verificar os impactos, que pode ser negativo ou não, tá certo? Até que tamanho não é negativo? Até que tamanho eu posso acomodar? E aí a gente vai ter essa discussão abrangente aí dentro desse tópico, tá? Então aqui eu tenho os 4 tópicos abordados, por enquanto nenhuma pergunta, então vou seguindo, tá? Fala um pouquinho do formato das aulas, a gente vai ter slides, que nem eu estou mostrando aqui para vocês, que faz um pouco parte da aula. Eu acho legal os slides, porque ele vai trazer para vocês uma referência para vocês estudarem depois e acompanharem depois, tá? Mas grande parte da aula é demonstração, eu abrindo o OpenDCS, eu abrindo e fazendo código na frente de vocês e tal. Às vezes eu tenho até essas coisas no slide, mas eu deixo no slide um pouquinho de lado, e eu gosto ali de ir trabalhando no OpenDCS, porque como é uma ferramenta, eu acho que você vem usar a ferramenta, ela vai te dar não só ali o conceito de comandos que você precisa usar, mas também um pouquinho de prática. Mesmo você não usando junto comigo, eu acredito que isso te ajuda depois a usar você mesmo, tá? Então, em geral, é mais demonstração, mesmo tendo os slides para nos ajudar aí, me ajudar a direcionar e te ajudar depois como um recurso que você pode usar como consulta. Beleza? Parte ali, dependendo de como eu vou falar do modelo, a gente vai ter uma luzinha que eu vou escrever aqui para vocês. Eu gosto de fazer isso quando o assunto é mais complicadinho, porque aí a gente vai com mais calma, né? Se eu ficar virando slide um atrás do outro, aí a gente se perde. Então, a gente tem também um pouquinho dessa lousa digital no curso. A gente vai usar aqui, eu vou estar compartilhando minha tela com demonstração, usando bastante o OpenDCS. E em alguns exemplos, eu vou só para demonstrar, tá? Eu não vou ensinar, eu vou estar usando aqui o Python para mostrar para vocês o que a gente consegue fazer
se a gente for pensar em automatizar alguma das coisas, tá? Então vai ser mais demonstração, eu não vou aqui ensinar Python para vocês, eu não vou mostrar em detalhes ali o que você precisa fazer nas linhas de código em Python, tá? Isso aqui está fora do nosso escopo, mas eu acho que é interessante mostrar para vocês o que é possível fazer também, para deixar aí vocês com um pouco de, talvez, ideias que vocês podem depois fazer sozinhos, beleza? E aí tem essa parte prática que eu comentei, que a gente vai seguindo, vai respondendo junto, tá? Com o objetivo aí de trazer para vocês um pouco mais de oportunidade de usar a ferramenta. Então a gente vai ter partes da aula ali, vou imaginar assim, parte 1, pessoal, ó, eu vou mostrar para vocês o que vocês precisam fazer, eu vou dar aqui 5, 10 minutos para vocês tentarem fazer, acabou os 10 minutos, aí eu vou fazer junto com vocês, e a gente caminha assim um pouco para vocês, então, ter a oportunidade de usar também a ferramenta durante a aula, beleza? Formas de contato, a gente vai ter uma área do aluno, que é um sistema que a gente vai poder compartilhar, né, as apresentações, os códigos, acho que a aula gravada também fica lá. Aqui são os meus contatos, eu tenho, esse aqui é meu e-mail, tá? Meu e-mail pessoal. Podem também entrar em contato aqui no WhatsApp, se você tiver perguntas sobre o curso, conteúdo, pode entrar direto comigo. E a gente vai ter o grupo no WhatsApp, como eu comentei, da turma em si, para a gente poder discutir mais e tirar dúvidas e etc. Beleza? Maravilha, eu acho que eu estou com 40. Começamos 6h30, beleza? 40 minutos. Acho que agora que eu vou passar os próximos 20, 30 minutos. Eu acho que aqui já começa então um pouco dessa nossa primeira aula. Vou passar um pouquinho da introdução ao OpenDCS. Já falei bastante lá do OpenDCS, né? 100 mil downloads, o impacto no Brasil, a ANEEL responsável, né? Quais foram as razões da ANEEL utilizar escolher o OpenDCS e hoje onde a gente vê o OpenDCS no Brasil. Agora, falar um pouco mesmo do OpenDCS, então, aqui tem um pouquinho do que eu vou passar para vocês, só para referência aqui, mas vamos lá. A história um pouquinho do software, né? O software, ele surgiu em 1997 com o Roger Dugan, ele acabou de se aposentar, eu trabalhava para ele, e o objetivo ali em 1997 era ter uma ferramenta que era capaz de considerar uma geração distribuída. Aquele papo que eu falei para vocês, 7 da noite, meio-dia, nenhuma ferramenta conseguia fazer aquilo bem naquela época. Então o Roger ele começou e criou a própria ferramenta, que foi o OpenDCS. Então o primeiro fator ali, o primeiro motivo era a capacidade de incluir a presença de GD, tá? Segundo fator bem importante é a capacidade de fornecer ou disponibilizar para o usuário a flexibilidade de o usuário fazer o que ele quiser com a ferramenta. Então, um exemplo aqui que eu comentei, se você consegue usar Python e controlar o OpenDCS, você pode fazer os seus próprios algoritmos. Isso, então, até hoje é válido, tá? Então, os objetivos lá em 1997 ainda estão aqui bem presentes na ferramenta. O Apple, que é a empresa, de novo, que tem o OpenDCS, que eu trabalho aqui, ela comprou o que era chamado de DSS, só Distribution System Simulator, em 2004. Em 2008, o Apple fez, então, esse código ser livre e aberto, tá? E aí o nome mudou de DSS para OpenDSS, que é Open, né, Open Source Distribution System Simulator. Aí muita gente pergunta, né? Por que o OpenDCS é open? Qual que é o benefício que o Apple tem com isso? Então, só falar um pouquinho, o que o Apple é? O Apple é uma empresa privada sem fins lucrativos que tem como uma das missões trazer benefícios ao público, tá? E você pode ver que o OpenDCS é uma dessas formas. É uma forma que a gente tem como empresa de trazer benefício ao público, ao Brasil, Estados Unidos, China, em volta do mundo inteiro, tá? Então, a gente está atingindo nosso benefício, nossa missão, fazendo o OpenDCS ser público. Outro ponto é aumentar a capacidade de modelagem de redistribuição. Então, hoje você, como acho que a pergunta do na rede, né? Qual que é a diferença do OpenDCS na rede? A diferença é que o OpenDCS ele é feito ali para fazer modelagem de redistribuição. A gente vai modelar OpenDelta Y, transformador, a gente vai ter linha trifásica com neutro, você pode modelar linha fase neutro, então você consegue modelar muita coisa no OpenDCS. E é o que você vê hoje acontecendo no Brasil. Todas as distribuidoras, elas precisam criar a base de dados já referenciada, que chama BDGD, e essa BDGD, então, pode ser usada pelos programas aí, fazer extração e modelar a rede da distribuidora em OpenDCS, tá?
Então, esse pensamento anterior já está sendo aplicado aí no Brasil de forma bem interessante. Encorajar a interface entre o OpenDSS e ferramentas complementares. Então, você vê o OpenDSS sendo integrado aí em soluções de companhias, né? Até as distribuidoras aí usam o OpenDSS às vezes para fazer um estudo específico e eles usam dentro de uma outra ferramenta. Encorajar o 3 aqui, o OpenDSS para colocar em produtos comerciais, tá? Você vê muita gente aí vendendo soluções e por trás tem o OpenDSS. Encorajar trabalhos colaborativos, então você vê empresas trabalhando com universidades, eles conseguem trabalhar de forma bem simples porque a ferramenta é pública, é livre. Se você talvez está trabalhando com uma ferramenta de planejamento aí da distribuidora, talvez a universidade não consiga ajudar muito bem, porque a universidade não vai ter a licença para fazer, né? Então, o OpenDSS ajuda nisso. Permitir que usuários ajudem na melhoria do software, você vê vários usuários ou encontrando erros. Isso aí é interessante, porque quanto mais pessoas usam, mais você testa o software, né? E você também vê ideias surgindo aí dos usuários. Pô, seria interessante colocar isso no OpenDSS, seria interessante melhorar isso, e a gente vai seguindo dessa forma. E isso é uma coisa que a gente só consegue porque a gente tem muito usuário e a ferramenta é pública, tá? E aí a capacitar as futuras gerações de eletricistas é o que a gente está aqui propondo nesse curso, né? E algo bem interessante aí, real, que vem acontecendo com o OpenDSS, e tudo isso porque ele é open, beleza? O que é o OpenDSS? Aí que vem um ponto bem importante, ele é um software de simulação de circuitos elétricos no domínio da frequência, phasor, tá? Então ele vai, não faz simulação de transitórios eletromagnéticos. Ele trabalha na frequência ali fundamental, tem harmônica, ele trabalha com phasores, tá? E é baseado em linha de código. O que o OpenDSS não é? Ele não é um transitório eletromagnético no domínio do tempo. Então, eu poderia voltar naquelas nossas aulas de circuitos elétricos, que você tem um circuito RLC, você põe uma fonte senoidal, dá um curto-circuito, faz alguma coisa, tem aquelas coisas de Laplace, não sei se vocês estão lembrando dessas coisas, aí no Laplace tinha duas respostas, a resposta forçada e a resposta livre, né? Um software de transitórios eletromagnéticos consegue pegar os dois, a forçada e a livre. O OpenDSS só pega a forçada, tá? O OpenDSS é capaz de fazer transitórios mecânicos ou de controle, ok? Então, se você compara aí, alguém perguntou do AnaRede, o AnaRede ele faz fluxo de potência fasorial, né? O OpenDSS faz isso. O AnaFaz faz curto-circuito, o OpenDSS faz isso. O AnaTem faz estudos eletromecânicos, transitórios eletromecânicos. A rede é estática, mas a máquina oscila. O OpenDSS faz isso. Agora, um ATP, que faz transitórios eletromagnéticos, um MTP, aí o OpenDSS não faz, tá bom? Acho que eu peguei alguma coisa aqui. Já eu leio, tá? Deixa eu só seguir aqui, eu vou dar pausa depois desse e volto lá. Então vamos lá, características fundamentais do OpenDSS, possui licença de código livre e aberto, que eu comentei, realiza simulações quasi-static time series, que seriam essas análises temporais, que eu vou mostrar para vocês, que eu comentei lá, de captura às 7 da noite, meio-dia, possibilidade de ser controlado por programas externos, eu consigo usar o Python, se eu quiser, para controlar o OpenDSS, e aqui vem capacidades que estão associadas à redistribuição. Capacidade de modelar linhas de N fases, então 3 fases com neutro, fase neutro, que você pensar dá para modelar, e transformadores de P fases e Q enrolamento. Então eu consigo fazer aqui a modelagem daqueles transformadores que esqueci o nome em português, que é monofásico, e aí ele tem um tap central, sabe? Que sai a tensão 120, 240, ou 110, 220, eu esqueci o nome em português, mas é o Center Type, tá? A gente consegue modelar no OpenDSS. A gente tem a questão de você ter o controle ali de regulador de tensão, controle de capacitor, ele de certa forma ele é integrado na simulação de uma forma bem inteligente, por isso que o OpenDSS também é bem rápido na simulação. E um fator bem importante é que o OpenDSS ele não utiliza componentes simétricas e por unidade dentro da sua simulação. Ele pode usar para ler dados de entrada, para modelar, e ele consegue reportar resultados. Só que no core, para fazer ali a simulação de fluxo de potência, por exemplo, ele vai usar volts para tensão, amperes para corrente e ohms
para as nossas impedâncias. E isso aqui que abre o mundo para você conseguir modelar e simular redes de distribuição. Não se define componentes simétricas por uma linha monofásica, por exemplo, né? Então, tem aí questões fundamentais aí que fazem o OpenDCS evitar usar componentes simétricas, que é o que, por exemplo, é utilizado não na rede da vida, ele usa componente sequência positiva. O Anafaz, por exemplo, ele vai usar sequência positiva e sequência zero para os curtos-circuitos, né? Então, o OpenDCS não usa, tem uma metodologia ali específica e é muito interessante para rede de distribuição. A gente tem o software em si, né, para Windows, ele a gente vai fornecer para Linux também, mas a gente tem o que a gente vai trabalhar aqui, que é o Standalone, que é a versão que tem a interface, a gente vai trabalhar, mas o OpenDCS a gente fornece outras versões que a gente usa para controlar o OpenDCS, tá? Vou deixar aqui só como registro, mas aí você percebe que a gente tem não só um OpenDCS, a gente tem diferentes formas de você poder usar o OpenDCS. Uma delas é você usando a interface que a gente chama DirectDLL, e aí em 2021 eu criei uma interface para Python, hoje é um pacote Python, você consegue fazer pip, quem trabalha com Python sabe quando você faz pip install pandas, pip install numpy, você faz pip install esse pacote que eu criei, e você aí tem você tem um pacote que controla o OpenDCS. A última vez que eu peguei aqui o número de downloads está com 34 mil, tá? Então o pessoal está usando aí e parece que está bem interessante, porque ninguém está me reclamando de problemas, né? Então 34 mil aí sem reclamação, tá muito, muito legal. Beleza, então aqui é uma forma que você pode usar Python para controlar o OpenDCS, tem outras formas aí também disponíveis por aí. Aqui seria o site que a gente utiliza, deixei aqui embaixo, para fazer o download do OpenDCS, entra no site, faz download e faz todo o processo. E você consegue pegar aqui updates, né? Se a gente, por exemplo, fornecer uma versão nova do OpenDCS, acabou de surgir a versão 10 do OpenDCS. Se você se inscrever nessa opção aqui, você vai receber um e-mail dizendo chegou uma versão nova, alguma coisa aconteceu no OpenDCS, etc. Tá? Acho que para quem estiver utilizando o OpenDCS e for seguir com o OpenDCS, acho que é um negócio bem legal para você poder acompanhar, tá? Agora, só para registro aqui, tá? Para aqueles que talvez tenha uma experiência muito boa em programação, queira explorar mais coisas do OpenDCS, você consegue, como eu comentei, o código é aberto, né? Você consegue fazer o download ali do repositório do OpenDCS e ter o código no seu computador. Você vê tudo que está atual aí dentro do OpenDCS, em linhas de código, você pode compilar seu próprio OpenDCS, pode mudar o código, fazer o que você quiser com ele, tá? Então, talvez isso aqui é para cada uma pessoa em 1000, né, que faz alguma coisa nesse sentido, mas só para deixar aqui para deixar os slides completos, tá? Tem o fórum do OpenDCS, aqui está o link, onde você pode fazer perguntas. Eu acho que é bem interessante o fórum, não para fazer a pergunta em si a princípio, mas para você usar o search, que seria a pesquisa, que é a opção de pesquisa. Às vezes está com dúvida, como que eu modelo um gerador? Então você vai lá na pesquisa, como modelar um gerador, vai aparecer aqui tópicos que foram discussões a respeito daquela sua pergunta. E aí às vezes você consegue pegar a informação usando o fórum, não fazendo a pergunta, mas basicamente usando como uma forma de pesquisa, tá? Mas, se você não achar, você pode fazer pergunta e alguém vai te responder, tá? Beleza? E aí, uma coisa que a gente tem no WhatsApp, né? O OpenDCS Brasil é uma comunidade do WhatsApp. A gente tinha um Telegram, tava com quase 300 pessoas, mas parece que o Telegram não é muito usado no Brasil, né? E aí o WhatsApp conseguiu colocar aí novas funcionalidades que não limitam a quantidade de usuários e tal. Então, a gente migrou pro WhatsApp. Aqui está o QR Code para você entrar lá no grupo do OpenDCS Brasil no WhatsApp, tá bom? Eu sou moderador lá, tem eu e mais uma pessoa, o Guilherme, que me ajuda lá. E aí você pode fazer pergunta lá, às vezes, né, eu divulguei, por exemplo, essa live eu divulguei lá, então coisas que acontecem com o OpenDCS vocês vão encontrar lá. E lá não é só sobre o OpenDCS, a gente fala o Python com o OpenDCS, e a gente também tem uma aba lá, acho que é um grupo que chama, da BDGD, né, que está bem atrelada aí ao OpenDCS em si. Beleza? Quando você faz o download do OpenDCS, você vai ter, então, várias pastas ali com coisas que a gente vai explorar durante as aulas, né? A gente vai ter
circuitos reais que a gente fornece para você usar como teste. A gente tem bastante documentação, e aqui a gente vai explorar durante o curso, porque a gente vai começar a usar alimentadores aqui que são de porte de distribuição mesmo, tá? E aí, por fim, eu tenho aqui a documentação. A gente, nesse ano, migrou a documentação que estava toda nessa pasta para algo online. A gente ainda está melhorando a documentação, mas você pode aí ter acesso à documentação hoje online. Eu uso bastante aí para tirar algumas dúvidas. Eu acho que é bem interessante. Eu vou dar um obrigado aqui, mas antes disso, Flávia, talvez eu consiga ler alguma pergunta aqui, se você quiser me passar, como você achar melhor. Da minha parte é isso. Eu acho que eu não consigo acompanhar as perguntas aqui, tá? Tem muita coisa escrita. Acho que eu peguei. É possível modelar transformadores de núcleo envolvido, envolvente e suas contribuições de sequência zero? Marcelo, aí tem a modelagem do transformador, você consegue modelar como que você tem os enrolamentos, tá certo? Aí, talvez específico aí do núcleo, você vai ter que criar alguns artifícios no próprio OpenDSS. Né? Um dos casos aqui que a gente vê, tem um transformador que tem uma característica específica, e a característica dele parece que existe um enrolamento em triângulo, que ajuda ali uma corrente circulando e tal. Então, aí no OpenDSS você precisa ter mais um transformadorzinho, mais um enrolamento em triângulo, que é o triângulo fictício ali, que é efeito de você ter esse transformador com a configuração específica, tá? Então, para transformador de distribuição, tá bom? A gente consegue modelar todos que estão por aí, tá? Para distribuição de energia elétrica. Talvez um muito específico, eu não saberia dizer hoje agora para você, mas não tem nenhum aqui que a gente não consiga, e a gente deparou e disse que não modelaria, tá bom? Beleza? Tem mais um? Se fazer aquele azulzinho, acho que ajuda. Ou é a última mesmo? Maravilha. Acho que é isso. Obrigado, Flávio. Oi, Paulo. Acho que eu já estou por aqui. Maravilha. Acho que sim. Tem só mais uma aqui, do Rafael. Não sei, acho que você não viu essa. Ele controla esses transitórios na rede? Consegue marcar de azulzinho para eu. Tá Só marcado. isso. Deixa eu achar. Messi, então ele controla esses transitórios da rede 710. O que seria o transitório, Rafael? Porque se eu volto aqui em alguns slides, o OpenDSS ele não faz estudo de transitórios eletromagnéticos, tá? Ele faz estudo de transitórios eletromecânicos. Então, o que é um estudo eletromecânico? Você tem a sua rede que é estática, o R e o X dela não muda, tá certo? Eu não vou ali mudar a frequência da rede, ela tá estática. E agora o gerador que eu conecto, por exemplo, ou pode ser um sistema fotovoltaico, ele tem a própria dinâmica. Então vamos imaginar que tem o meu gerador síncrono conectado na rede, tá? Um exemplo clássico. Imagina que você dá um curto-circuito bem perto desse gerador síncrono. O que acontece? A tensão vai para um valor muito baixo. E aí o gerador deixa de entregar potência elétrica, porque a tensão está bem baixa, né? Não tem como fornecer potência elétrica. Só que o rotor dele ali, alguma coisa que está gerando esse meu gerador síncrono, pode ser a água, pode ser alguma coisa mecânica, ela demora para alterar o seu valor. Então, imagina, a água está caindo, você não consegue desligar a água e falar, não gera mais, porque não tem mais potência elétrica entrando na rede, para de gerar potência mecânica. Você não consegue fazer isso. Então quando você tem um curto-circuito na rede, a potência elétrica vai perto de zero, só que a potência mecânica ainda está lá. Então você tem muita potência mecânica vindo, potência elétrica saindo quase nada. O que acontece com a máquina? Ela começa a acelerar, porque não tem para onde ir energia, ela começa a receber energia cinética da mecânica. Então ela sai de 60 Hz e começa a subir a sua frequência, até o curto-circuito sair. O curto-circuito sai, ela consegue voltar a jogar potência elétrica na rede, só que ela saiu daquela situação de estática, né, de 60 Hz, e foi para um outro valor, e ela começa a oscilar. Então, o que a gente no OpenDSS consegue fazer é verificar essa oscilação da máquina, tá? Não da rede. A rede ainda está quietinha.
Quando você fala de transitórios eletromagnéticos, são coisas, por exemplo, cai um raio na rede, né? Se vê isso na transmissão. Cai um raio na rede, a frequência daquele raio é tão alto, e aí o X da sua rede é impactado por aquela frequência. Aí tem respostas aí transitórias, que não é só mais uma senoide, tem coisas que são mais complicadas que o BNSS não faz, tá? Talvez eu falei mais do que o que você estava perguntando, mas espero que tenha ajudado aí a entender um pouquinho mais. Beleza? Bom, o Rafael está satisfeito, está agradecendo aqui pela resposta. Paulo, acho que foi ótimo aqui esse nosso encontro. O pessoal não só gostou, como está pedindo também para que a gente faça isso com outros cursos também. É muito bacana porque mostra, né? O professor consegue exemplificar aqui, mostrar um pouquinho do que vai ser tratado em aula e antecipa aí algumas das discussões que a gente tem em aula. São aulas ao vivo, né? Então são aulas bastante ricas, e essa interação ali ao vivo com um aluno e professor é muito bom, acho que é muito gratificante para os alunos e também para os professores que dedicam ali o tempo para isso, para ensinar. Pontualmente, né, Paula, a gente falou que ia levar mais ou menos uma hora e um pouquinho. Eu acho que sanaram todas as dúvidas. Queria reforçar aqui, primeiro agradecer todo mundo que participou aqui da nossa live, dessa nossa aula, agradecer o Paulo pelo tempo dele aqui, em disponibilizar um pouquinho do tempo e dos conhecimentos dele para conversar aqui com a gente. Acho que foi bem esclarecedor. E a gente fica aqui à disposição, pessoal, para qualquer dúvida que vocês tenham. Aproveite o desconto aí para quem está na aula, para quem participou aqui da live. Esse desconto fica válido até amanhã. Então, você está meio em cima do muro, tem até amanhã para se decidir, basta aplicar o cupom AULA15OFF para ganhar esse desconto de 15%, ajuda bastante aí, né? E é isso, estão todos convidados, mais que convidados, a participar com a gente desse treinamento. Queria agradecer mais uma vez, Paulo, e agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau.